Bom dia! Em nome do Senhor da Igreja, saúdo e chamo bem-vindos a toda esta querida família na fé, amigos convidados que vieram celebrar a festa da ressurreição, a festa da Páscoa. Eu os acolho e saúdo também com as palavras bíblicas do salmista: como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. E então o Senhor nos faz olhar para estas bênçãos da Páscoa quando Ele diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa salvação, ou para a nossa justificação. Por isso, Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele jazia. Isso porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a festa, esta é a vitória, a nossa ressurreição, e não para qualquer lugar, mas para participarmos da festa celestial. Cristo conquistou a vida eterna para toda a humanidade. Esta é a razão de nós estarmos nesta manhã de domingo, de Páscoa, aqui reunidos, para relembrarmos este acontecimento, mas também para louvarmos a Deus por esta obra de amor por cada um de nós. A comissão de culto está assim definida. Na recepção, o Hilário, a Ana e a Neiva Oliveira. Pelo evangelismo, a Fátima Estivanin. A confissão de pecados está aos cuidados da Jana e Paula Rossarola. A leitura bíblica pela Nessi Landim. A oração da igreja está aos cuidados do Jorge Machado. A liturgia foi preparada por mim. O pastor Renato estará conduzindo a pregação deste culto de Páscoa. Já a pregação que praticamente o despede aqui de nossa congregação, uma vez que no final do mês ele estará assumindo um novo trabalho lá em Curitiba. Então ele trará a sua última pregação para a nossa congregação. Aos cuidados na música, então, está o Patrick e também o Paulo. Hoje teremos a participação do nosso querido coral. A escola bíblica estará aos cuidados do Sérgio Lanvinsky, da Kátia Landim. A transmissão está aos cuidados da Elizabeth Hanisch. As flores foram doadas pela Fátima Estivanin. Eu troquei o nome aqui, o sobrenome. O vinho foi doado pela Vilma da Silva e o café e o chá estão aos cuidados do Lothar e da Terezinha Seger. A todos envolvidos, integrantes das comissões, a nossa gratidão, louvor a Deus por dispor de seus dons, tempo e talentos para conduzir cada um a sua função. Os convido a se colocarem em pé para invocarmos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui estamos por tua graça para ouvir, adorar, agradecer e fazer súplicas a ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A este Deus vivo e verdadeiro, ao Filho ressuscitado, rendemos louvor, cantando Cristo Senhor eis ressuscitou. Podeis tomar assento.
em pé. Diz o profeta Isaías: mas são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Mas como nós cantamos, com a Páscoa, a culpa foi abolida. Com esta promessa, nós nos confessamos a Deus em arrependimento, confiando de que a morte e ressurreição de Cristo foi em nosso favor, para que tenhamos vida, e não só vida neste mundo, mas vida eterna. Confessemos os nossos pecados. Ó Senhor Deus, com o coração cheio de arrependimento, humildemente me achego a Ti para confessar os meus pecados, pois eles me afastam de Ti. Os meus erros estão sempre diante de mim, e faço o que detestas. Todos os dias peco por pensamentos, palavras, ações e omissões. E por mais que eu tente escondê-los de Ti, Tu me conheces muito bem, e nada acontece sem que Tu saibas. Nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem que Tu permitas. Em muitos momentos falo coisas que não deveria, que machucam, que são grosseiras e que magoam as pessoas, especialmente as que estão mais próximas de mim. Meus pensamentos muitas vezes são turbulentos, desejam o mal, se deixam levar por desejos e coisas que te desagradam. Minhas atitudes vão contra a tua vontade. Ajo de maneira impulsiva, fazendo o que é errado. E me omito de testemunhar a tua boa nova a quem não te conhece. Me escondo e me envergonho de pregar a tua salvação. Por isso, Pai, venho pedir que perdoe os meus pecados. Dá-me um coração arrependido e sincero. Dá-me a tua sabedoria para que eu possa viver uma vida agradável a ti. Tira de mim o meu pecado e eu ficarei limpo. Apaga todas as minhas maldades. Dá-me um coração puro e uma vontade nova e firme. Pois tu entregaste o teu Filho unigênito para que ele cumprisse a tua promessa. Jesus veio à terra como homem. Ele sofreu tentações. Ele sentiu toda a dor. Ele sofreu em meu lugar. Ele foi crucificado e derramou seu sangue por mim. E então ele disse: está consumado. E no terceiro dia ressuscitou. Assim me livraste da morte eterna. Por isso peço, Deus, que mantenha no meu coração essa certeza. Dá-me a alegria da tua salvação, para que eu anuncie a tua maior demonstração de amor. Dá-me sabedoria para os dias difíceis e põe as palavras certas na minha boca. Mais uma vez te peço, perdoa os meus pecados. Em nome e por amor a Jesus, meu único Salvador. Amém. Agora este perdão é nosso, Cristo o conquistou, e a garantia de que o perdão conquistado na Sexta-feira Santa é real, é verdadeiro, foi a ressurreição do domingo de Páscoa. Tudo estava consumado, a vitória era completa, a morte estava tragada. E com esta boa notícia, eu os consolo nesta manhã de Páscoa, anunciando-lhes o perdão de todos os vossos pecados, a reconciliação com Deus. Recebam este perdão em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, antes de nós ouvirmos a leitura, este perdão, ele é tão real e ele é tão verdadeiro que realmente muda a nossa maneira de nos relacionarmos, de vivermos, de olharmos para o nosso próximo. E por isso vou pedir para que quem puder, assim, dê um abraço, um aperto de mão para a pessoa do seu lado e diga: a paz de Jesus esteja conosco.
A leitura para este domingo está registrada em Lucas 24, dos versículos 1 ao 12. A ressurreição de Jesus. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Até aqui a leitura. A congregação pode se assentar e nós iremos agora ouvir o coral apresentando os 2 hinos, Ninguém Tem Maior Amor e Ressurgiu Jesus Senhor.
Fantástico. Crianças, venham para frente. As crianças também irão participar da escola dominical logo em seguida, mas antes disso, elas irão então cantar a música e também orar. Venham e logo o Patrick vai puxar o louvor. Vocês acham que a pedra, crianças, vocês acham que a pedra da sepultura rolou ou não? Rolou, né? Então vamos cantar, já rolou. Oi. Bom dia. Bom dia, gente. Nem parece Páscoa, né? Bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós no meditar da palavra do Senhor. Especialmente lembrando um dos versículos, o versículo 9 do texto que nós lemos neste dia, quando voltaram do túmulo, contaram tudo. E que Deus então nos abençoe no meditar da sua santa palavra. Amém. O pastor hoje falou que era para a gente se abraçar, né? Desejar a paz do Senhor esteja conosco, né? Também. Que bom que a gente pode fazer isso. Especialmente também em lembrar que a paz do Senhor é aquela que Cristo nos concede. Ou seja, a gente lembrar da sua ressurreição. E quando a gente, nesse domingo de manhã, já desejou Feliz Páscoa para algumas pessoas, a gente lembrar isso, né, que é a paz de Jesus, na verdade, com o seu amor, com o seu perdão, que a gente está também desejando, então, sempre uns aos outros. Mas eu gostaria de falar um pouco nesse dia sobre o texto e sobre os acontecimentos que a gente lembra também durante a Semana Santa. Mas para iniciar, pensar um pouco também sobre a questão da morte. Todos nós provavelmente já tivemos alguém próximo de nós que morreu. E como a morte, ela mexe com a vida da gente. Talvez o pai, a mãe, um filho, o cônjuge, um amigo especial com quem você dividia horas, assuntos, alegrias, tristezas. Talvez um colega de trabalho também, pessoas especiais. Como a morte, ela mexe com a vida das pessoas.
como muitas vezes a morte mexe também com a gente, então. Mas da mesma forma, a gente pode se perguntar nesse dia, especialmente para cada um de nós que confia em Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus também mexe com a gente com a mesma intensidade que a morte? Às vezes a gente fica triste, a gente lamenta, né, diante da morte, algumas situações. Mas eu pergunto novamente, e a ressurreição de Cristo, ela também mexe com você na mesma intensidade? Ou melhor, ainda mais? É interessante a gente pensar nisso porque os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, eles estavam experimentando aqueles dias da morte do seu mestre. Eles tinham caminhado 3 anos junto com Jesus. Eles tinham conhecido Jesus Cristo, as suas falas, os seus ensinamentos, os seus milagres que ele tinha feito. E Jesus Cristo, ele não simplesmente era um amigo para eles, mas ele sempre de novo também lembrava para os seus discípulos, para os seus seguidores, qual que era a sua missão intervindo ao mundo. E ainda mais também, além disso, além de lembrar qual é a sua missão, pastor. Oi. Além de lembrar qual seria a sua missão neste mundo, Jesus Cristo sempre lembrava também que ele era o Messias, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, verdade e vida. E Jesus Cristo lembrou para esses seus discípulos também, algumas vezes dizendo, eu vou para Jerusalém, e lá o Filho do Homem, ele se referia a ele mesmo, ele vai ser morto. Ou seja, ele vai padecer, ele vai sofrer pela humanidade. Mas tem mais. Ele também lembrava sempre de novo que ele também haveria de ressuscitar. Só um pouquinho, vamos tentar. Pastor, eu acho que eu vou pegar o seu microfone, pode ser? Vamos fazer uma troca, só um pouquinho, gente. Senão, vocês não vão prestar atenção na mensagem. Vamos ver agora. Oi, som? Agora sim? Muito bem. Então, continuando. Então Jesus Cristo, ele deixava sempre claro isso daí para os seus discípulos, né? Que ele haveria de vencer a morte, ou seja, de que ele haveria também de ressuscitar. Mas é interessante que, de vez em quando, os discípulos, eles esqueciam disso daí. Ou seja, que Jesus Cristo tinha anunciado que ele haveria de ressuscitar, que ele haveria de vencer também a morte. E não vencer a morte simplesmente no sentido temporal, ou seja, que ele haveria de ressuscitar de corpo e de alma, a gente pode dizer assim. Mas Jesus Cristo, ele venceu também a morte no sentido espiritual, ou seja, no sentido eterno também. E isso Jesus Cristo ele sempre deixava claro, então, para os seus seguidores. Muito bem. Naquele domingo de manhã, as mulheres foram até o túmulo para perfumar, para embalsamar o corpo de Jesus. Parece que aquela promessa, aquela notícia de que eu vou ressuscitar, ela já tinha ficado no esquecimento. Os discípulos e os seguidores e as mulheres estavam tristes, abatidos, escondidos dentro de casa. De certa forma, talvez passava pela cabeça deles a promessa de que Jesus Cristo haveria de ressuscitar. Mas vejam só, na sexta-feira, depois da morte de Jesus, por volta de 3 horas da tarde, na sexta-feira, Jesus Cristo foi enterrado. O corpo dele não foi preparado como deveria ser preparado, digamos, dentro dos rituais fúnebres daquele tempo. Por quê? Porque quando chegava ali na sexta-feira, no final do dia, os judeus, eles paravam suas atividades.
Então, por isso, agora as mulheres vão no primeiro dia da semana, domingo, bem de madrugada, inclusive, bem cedo, elas já vão ao túmulo para terminar essa preparação do corpo de Jesus. Tinham enrolado ele num pano de linho. E é isso que elas encontram, aquelas mulheres, quando elas chegam ao túmulo. E o texto de Lucas, capítulo 2, também conta que elas encontraram 2 varões, 2 pessoas ali, né, vestidas de branco, um branco resplandecente, que em outros livros da Bíblia, outros evangelhos, é dito que eram anjos. Né? Alguns falam de um anjo, outros, como Lucas fala, então, de 2 também. E ali elas recebem a notícia: ele não está aqui. Mas ele ressuscitou como ele havia dito. Ou seja, Jesus Cristo havia dito isso algumas vezes. Essa fala ali dos anjos, elas servem de memorial. Ou seja, olha, ele falou para vocês que ele iria ressuscitar. E é interessante que daí o texto de Lucas diz que elas lembraram daquilo que Jesus tinha prometido. Ou seja, daí elas lembraram daquilo que ele tinha falado. Outra coisa interessante que eles chamam as mulheres para ver, venham aqui e vejam onde é que ele estava. E é interessante que daí aquelas mulheres, o que aconteceu depois? Diz que elas voltaram do túmulo, e quando voltaram do túmulo, elas contaram tudo para os apóstolos, ou seja, para os discípulos de Jesus. E é exatamente dali vem a nossa mensagem também. Quando elas voltaram do túmulo, contaram tudo. As mulheres contaram então para os discípulos de Jesus que em primeiro momento elas tiveram medo. Elas tiveram uma mistura de sentimentos, a gente pode dizer assim, né? De expectativa, de esperança, mas por outro lado nós queríamos ir lá prestar uma homenagem, fazer aquilo que seria próprio do ritual de morte também, embalsamar o corpo. Só que ao mesmo tempo elas ficam felizes. E como é que os discípulos de Jesus recebem essa notícia? Olhem só, depois de terem andado esses 3 anos mais ou menos com Jesus, os discípulos de Jesus, eles recebem a notícia com desdenho. Eles dizem: olha, vocês estão ficando loucas, mulheres. Em outras palavras, é isso que eles falaram para elas. Olha, vocês devem estar fora de si. E a gente sabe que, de repente, a morte, a dor, o sofrimento, ela pode transtornar as pessoas. Mas não era isso que tinha acontecido. Elas voltaram correndo para contar tudo. Ou seja, contar tudo aquilo que elas ouviram lá de dentro do túmulo e falar também para os discípulos: Jesus ressuscitou. E para rememorar, ou seja, para lembrar aquilo que o próprio Jesus Cristo, então, tinha também sempre falado para os seus discípulos: eu vou morrer, mas eu também vou ressuscitar. Mesmo diante da incredulidade, ou seja, daqueles discípulos, né? E mesmo diante da incredulidade da morte agora e da ressurreição, elas contaram tudo. E isso é importante a gente também lembrar. Ou seja, elas anunciaram, elas falaram. E isso já serve para a gente pensar um pouquinho também sobre a nossa missão como cristão no mundo. A nossa missão como cristão no mundo é também contar tudo. Ou seja, contar tudo aquilo que Jesus Cristo é para cada um de nós. E é interessante a gente sempre lembrar assim que a ressurreição de Jesus Cristo é o que difere a fé cristã das outras religiões. Em várias outras religiões, você pode ter líderes que de repente falaram, ensinaram alguma coisa, só que esses líderes morreram. Pronto. A fé cristã ela tem um diferencial. A gente fala de um líder, e não só de um líder, mas de um Deus que veio ao mundo, que deu a sua vida por nós, que nos ensinou, que mostrou o caminho da salvação eterna para cada um de nós, mas o diferencial é esse. Nós cristãos confiamos num Deus vivo, ou seja, num Jesus Cristo que carregou na cruz os pecados, mas que também ressuscitou.
E essa é a grande notícia da Páscoa. Só que essa notícia só faz sentido se ela é crida por cada um de nós. Ou seja, saber que, qual que é o diferencial da fé cristã, isso pode não fazer sentido nenhum para muitas pessoas. Que no cristianismo as pessoas acreditam em alguém que morreu e ressuscitou, ficou vivo novamente. Mas para nós cristãos que entendemos isso, a gente pode dizer assim, olha, esse é o diferencial, por quê? Porque crer na ressurreição de Jesus Cristo significa que nós também, mesmo diante da nossa morte, a gente crê também que um dia nós ressuscitaremos. E mais do que isso, quando a gente crê na ressurreição de Jesus Cristo, a gente sabe que Jesus Cristo pagou, foi completo o plano de salvação. Ele morreu, ele carregou na cruz os nossos pecados, mas ele se mostrou vitorioso sobre a morte, sobre o diabo, sobre tudo aquilo que poderia arrastar a gente para a condenação eterna, para o inferno. Saber disso é uma coisa. Crer nisso de fato é a diferença, então, já para esta vida, mas especialmente, então, para a vida eterna, para a salvação eterna. Por isso, quando a gente, como cristão, num domingo de Páscoa, a gente também deseja feliz Páscoa uns para os outros, a gente pode saber assim, olha, que não é só saber que Jesus Cristo ressuscitou, mas é a gente de fato saber que Cristo deu a sua vida e que agora Ele espera a gente também na salvação eterna, ou seja, na vida eterna também. E aí a gente pode voltar para o texto, para a nossa mensagem, para o tema, que diz assim, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo. Essa é a nossa missão também, olhar agora para o túmulo vazio, lembrar que Jesus Cristo ressuscitou e agora contar tudo. Ou seja, falar deste amor, deste plano de salvação eterna, para uns para os outros. Nós mesmos, cristãos, a gente sempre de novo precisa ser lembrado desse plano de salvação. Desse Deus que nos ama, que deu a sua vida por nós, que nos traz perdão, que nos traz consolo e que nos traz a certeza da vida eterna. Em primeiro lugar, essa notícia, Cristo ressuscitou, feliz Páscoa, ela é para mim. Ou seja, ela é para cada um de nós. Ela é nossa. E falar feliz Páscoa, como eu já disse, só faz sentido se de fato eu creio nisso. Não é só saber, então, Cristo ressuscitou, é isso que se lembra na Páscoa. Não, é saber que Ele ressuscitou para me dar a vida eterna. E que especialmente diante, então, da certeza da morte, que um dia nós também passaremos aqui nesse mundo, a gente sabe que nós teremos também a vida eterna, então, com o nosso Deus. E a gente lembrar daquilo, especialmente o apóstolo Paulo, ele rememora também a gente, por meio de vários textos, várias cartas que ele escreveu, o que significa agora confiar em Jesus Cristo como Salvador. Em primeiro lugar, a gente sempre lembra do texto de Efésios 2, versículo 8, que diz assim, é pela graça de Deus que vocês são salvos. Isso é um presente de Deus. Isso não vem de vocês, mas foi dado por Deus para a vossa salvação. Sempre de novo, nós precisamos também lembrar disso. A salvação eterna, ela foi um presente dado por Deus. Não é mérito nosso. Não é esforço próprio, mas é por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. O apóstolo Paulo também na carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim, olha, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Ou seja, se a gente acredita assim que Jesus Cristo vai mudar a nossa vida aqui, Ele pode me curar, Ele pode me abençoar, Jesus Cristo é 10, como falam alguns, Tá, mas olha só de novo, lembrando o que Paulo diz. Ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Em outras palavras, se desejar feliz Páscoa é só para esta vida,
Então não faz sentido. O que ele diz? Ele continua. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim como também por meio de um homem veio a ressurreição. Ou seja, assim como por estarmos unidos com Adão, lá desde Adão, né, todos passaram a morrer, todos morrem, Paulo diz então, assim também por estarmos unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Então a mensagem da ressurreição de Cristo, ela é um alento para cada um de nós. Ela é consolo, ela é esperança para essa vida, mas também diante da morte. A gente sempre lembrar, Cristo está vivo. Ele ressuscitou dos mortos e Ele traz a esperança da vida eterna para cada um de nós. Mas nós, por outro lado, sempre precisamos lembrar assim que a nossa fé também, muitas vezes, é igual à daqueles discípulos. Nem sempre a gente crê, de fato, nessa mensagem que veio lá do túmulo, que foi anunciada pelas mulheres, em primeiro momento. Nós, muitas vezes, também somos incrédulos. E é a nossa incredulidade que, na verdade, faz com que a mensagem da Páscoa não faça sentido nenhum. Nem para nós e nem para a vida das pessoas. E a gente sabe que se nós não cremos na mensagem da Páscoa, que Deus oferece para cada um de nós, a gente está caminhando para um outro caminho, que não é o da salvação eterna, mas é o da condenação eterna. Por isso, a mensagem que provém do túmulo, ela também chama a atenção de cada um de nós, para a gente sempre de novo se examinar, para a gente olhar para dentro de si e também pensar assim, olha, nós não somos em nada diferentes, por exemplo, daqueles discípulos. De vez em quando a gente também parece que esquece dessa boa nova da salvação. A gente muitas vezes, especialmente como a gente falou no início da mensagem, diante da morte, a gente muitas vezes vacila, a gente fica triste, desanimado, parece que nós muitas vezes até esquecemos da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, sempre de novo, nós também precisamos ser rememorados, assim como aquelas mulheres foram pelos anjos, ou seja, elas foram rememoradas. Lembrem de uma coisa, ele prometeu que ele iria ressuscitar. Depois elas rememoraram os discípulos, dizendo, nós viemos aqui contar tudo o que aconteceu. E Jesus Cristo ressuscitou. E os discípulos, o que eles fizeram depois disso? Eles tiveram que ir lá ver para crer. Por exemplo, Pedro logo fez isso, correu para o túmulo, e depois os outros também. A gente lembra que, inclusive, no dia da Páscoa, da ressurreição, Jesus Cristo apareceu entre os discípulos e disse, paz seja convosco. Tomé, um deles, não estava junto. Alguns dias depois, Jesus apareceu novamente para eles, e daí Tomé estava. O que foi que Tomé disse? Olha, Senhor, eu só vou acreditar se eu puder colocar o dedo ali na tua ferida, né? Nos teus ferimentos. E Jesus permitiu que ele o fizesse. E Tomé, daí diante disso, disse, né? Olha, Senhor, agora eu creio. Agora eu sei que você de fato ressuscitou. E Jesus Cristo falou assim, bem-aventurados os que não viram, mas mesmo assim creram. Isso serve para nós também. Nós não vimos o Cristo que ressuscitou, mas nós cremos. E a gente sempre lembrar de novo que isso é graça de Deus, já o crer. Começa com a pregação da palavra, com o batismo. Na participação da Santa Ceia, a gente é lembrado de novo. Olha só, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por cada um de nós. Quando a gente vai participar daqui a pouco da Santa Ceia, a gente lembra exatamente isso também, que a gente crê num Cristo vivo. Quando a gente recebe o corpo e o sangue de Jesus Cristo, a gente lembra que Ele fez isso por nós. E Ele disse, façam isto em memória de mim. Para a gente sempre de novo lembrar também dessa alegria da salvação, do perdão que Ele nos concede. Ainda em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 e 16,
O apóstolo Paulo também escreve agora a respeito de Jesus Cristo. E ele diz assim: o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Jesus Cristo pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Que bom a gente saber desse amor, dessa paciência que Deus tem conosco também. Como diz o apóstolo Paulo, e Jesus Cristo ele veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, ele diz. E a gente pode se colocar no lugar do apóstolo Paulo e também dizer, olha, Jesus Cristo veio salvar também a mim, pecador, pecadora, dos quais eu sou o pior. Mas por graça, Deus o faz. Que Deus continue sempre nos guardando. Que a mensagem da Páscoa possa sempre estar presente na nossa vida, no nosso coração. Que nesse dia e ao longo da nossa vida, que nós também sempre possamos contar tudo. Quer seja pelo nosso falar, quer seja cantando, como o coral fez nesse dia, quer seja também por meio de uma mensagem que a gente escreve para uma pessoa, que nós possamos contar tudo muitas vezes num simples abraço, na presença também, quando uma outra pessoa precisa. Que mesmo no silêncio, na nossa vida, nós sempre possamos testemunhar também e contar tudo que Jesus Cristo é para cada um de nós. Como Ele deu a sua vida por cada um de nós, como Ele morreu, carregou os nossos pecados na cruz, mas como Ele também ressuscitou. Ao longo desses 21 séculos, a gente pode dizer assim que a mensagem da fé cristã está seguindo e ela chegou até nós, a gente sabe que muitas pessoas contaram tudo. Por que a mensagem chegou até nós? Porque alguém contou tudo. Ao longo do primeiro século, do segundo, do terceiro, em meio a perseguições, em meio a martírios, em meio a mortes, em meio a muitos momentos em que a palavra de Deus estava esquecida dentro de mosteiros, lá na Idade Média. Mas ainda assim teve gente que contou tudo. E hoje Deus também nos desafia para a gente contar tudo que o amor de Deus é para cada um de nós. Que Deus nos guarde sempre no seu amor. Que nós tenhamos sempre uma abençoada e feliz Páscoa a cada dia da nossa vida. Cristo vive. Aleluia. Amém. Alusão. Tendo sido fortalecido em nossa fé com esta mensagem maravilhosa da Páscoa, que a Igreja Cristã proclama e que nós nos confortamos e regozijamos com esta notícia da vida em meio à morte que Cristo nos conquistou, queremos agora então responder ao amor de Deus, louvando a Deus também no ofertar. Então, quem estiver preparado pode fazer a sua oferta. E durante o ofertar nós cantamos o hino Linda Páscoa do Senhor. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu.
Quero saudar e acolher toda a família reunida, família na fé, irmãos e irmãs em Cristo, os membros de nossa congregação, seus convidados, os nossos convidados. E queremos nominalmente também chamar bem-vindos a Nelci, convidada da dona Liane. É Nelci? Bem-vinda, se sinta realmente acolhida pela nossa congregação. Ela não foi convidada, já foi membro há muitos anos nessa igreja. Ah, que bom. Então, se sinta realmente muito bem conosco. Também o Christian, nossa alegria, muito bem-vindo, juntamente com a sua família, né? Também a Leniara, isso é a esposa, né? Ótimo. E o Pedro, é Pedro, né? Também o Pedro, nossa alegria. Então, aos convidados deste nosso culto. E os que não foram nominados, eu vejo vários irmãos aí familiares, né, que estão em nosso meio, se sintam realmente muito acolhidos e abraçados ao celebrarmos juntos a festa da ressurreição, essa boa notícia proclamada a todos nós nesta manhã. Agenda da semana, nós temos mais um feriado esta semana, mas também, então, no sábado, às 14 horas, o Departamento de Patrimônio se reúne para estudo e também dialogar sobre o trabalho. O Departamento de Assistência Social e Servas também se reúne às 16 horas no próximo sábado. E às 17 horas do próximo sábado, o Departamento Canto Coral e Litúrgico também se reúne. Então, quem já é membro, integrante dos departamentos, se agendem. E quem ainda não tem departamento, não participa de nenhum departamento, pense com carinho se um destes é uma boa opção para os irmãos. E no domingo que vem, então, nós nos reuniremos novamente para o segundo culto da Páscoa, né? O segundo domingo da Páscoa, onde estão todos convidados a estar aqui na igreja às 9 horas da manhã, tá ok? Então, essa é a nossa agenda. Além disso, também o treinamento em evangelização pessoal, que será realizado em Alegrete, nos dias 28 e 29 de maio. E então, inicia no sábado às 13 horas e termina no domingo às 14 horas. As inscrições estão com o Departamento de Evangelização. A dona Fátima está com as fichas da inscrição. É importante que essas inscrições sejam feitas para nos organizar, tanto na ida quanto lá também o pessoal se organizar na hospedagem e alimentação. Queremos levar uma caravana daqui até Alegrete nesse treinamento, ok? Agora queremos então novamente falar com o nosso Deus, que nos amou tanto, e os convido a se colocarem em pé. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, humildemente nos achegamos diante de Ti para Te agradecer por mais uma semana que passou. Agradecemos pela saúde física e espiritual, pela família cristã, por nossos amigos, estudos, pelo trabalho que nos dá o sustento. Por essa congregação em que temos a oportunidade de receber o ensino correto de Tua maravilhosa palavra. Por vivermos em uma nação onde temos assegurada a liberdade de manifestar a nossa fé e por toda sorte de bênçãos que derramas misericordiosamente em nossas vidas. Pai, hoje lembramos e novamente celebramos a ressurreição de Cristo, a vitória de nosso Salvador sobre a morte, de acordo com Teu plano de salvação. Cristo é o Deus homem que viveu entre nós, perfeitamente de acordo com Tua santa vontade. Inocente, carregou consigo a culpa e o pecado de toda a humanidade. Sofreu na cruz as mais terríveis humilhações que um ser humano poderia sofrer. Foi morto de maneira brutal e no terceiro dia ressuscitou triunfante, vencendo o diabo e a morte, garantindo a todos aqueles que crerem na sua maravilhosa e misericordiosa palavra, salvação e vida eterna. Querido Pai, com o coração grato pela vida eterna que recebemos através da obra de Cristo, suplicamos que abençoe esta congregação
para que através do Espírito Santo, nossos departamentos, lideranças e pastor estejam sempre capacitados para levar a boa nova de salvação a todos aqueles que ainda não conhecem o teu grande amor e tua imensa misericórdia para com cada um de nós. Abençoe nossos amigos, colegas, conhecidos e irmãos que se encontram enfermos e enlutados. Abençoe nossa querida irmã Nessi Landim e seus familiares, em especial Marcelo e Germaine Kurs, pai do bebê Otto Neri Kurs, que faleceu no dia de ontem e foi sepultado na cidade de Toropi. Que todos possam, firmados na certeza do reencontro na eternidade, buscar somente em Ti o conforto e o auxílio necessários nesse momento de dor da família. Pai Celestial, nesse dia tão festivo, do coração dos Teus filhos aqui reunidos fluem verdadeiras expressões de fé em louvor pelas bênçãos recebidas e em súplicas por necessidades. Acolha-os em sua alegria e gratidão e no fervor da prece. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Tendo falado com o nosso Pai Celestial, pela oração agora, queremos também celebrar a Santa Ceia, onde Deus vem novamente ao nosso encontro com o pão e o vinho, onde Ele nos dá o seu verdadeiro corpo e sangue que Ele entregou por nós com sua morte e ressurreição. Nós passamos para a liturgia da Santa Ceia. Não existe maior amor do que entregar a própria vida para salvar quem não merece. Cristo se entregou para morrer por causa dos nossos pecados. E ressuscitou a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Gracioso Deus e Pai, trazemos o pão e o vinho para que Tu nos dês o corpo e o sangue do Cristo ressuscitado. E assim, em união com Cristo, em meio à morte, tenhamos a vida eterna. Pois ouvimos a voz de Cristo que diz: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que a congregação tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Amados, Cristo preparou o banquete e Ele vem nos servir com o seu próprio corpo e sangue, para que nele tenhamos aquilo que o Evangelho já nos anunciou: perdão, vida e salvação. Quem está arrependido dos seus pecados, quem reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e quem deseja corrigir a sua vida pecaminosa, venha, pois tudo está preparado. Podeis tomar assento. Durante a distribuição nós cantamos os hinos que serão projetados.
Vida
Fiquemos em pé. Tendo sido alimentados em nossa esperança, queremos agora voltar aos nossos lares, celebrar esta Páscoa, testemunhando também aquilo que nós vimos e ouvimos. Deus amou o mundo dessa maneira, deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo a boa notícia da ressurreição. Aqui estou eu, envia-me a mim, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Nós permanecemos em pé para cantarmos o hino final e eu quero dizer o quanto era grande a minha expectativa para celebrar a primeira Páscoa convosco. E agora eu estou muito mais feliz porque tivemos esse privilégio de celebrar esta maravilhosa Páscoa juntos. Sermos tão grandemente abençoados neste culto. Então cantemos com todo fervor, porque Ele vive, e depois, se ainda sobrar um tempinho, vão até no salão, tomar aquele café e chá e dar mais um abraço apertado de Feliz Páscoa para os irmãos e as irmãs. Cantamos.
Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é supra